Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você, meu amigo fã de esporte que acompanha esse canal. A gente começa já o programa dessa semana com uma loucura, tá? Porque a CBF tava procurando um novo técnico pra fechar o ciclo da seleção brasileira até 2026 e algo muito doido aconteceu. A gente sabia que tinha alguns nomes que vinham sendo falados já dentro do corredor da CBF. Então, Jorge Jesus, Abel Ferreira, Felipe Luiz, Carlo Ancelotti, que foi o principal sonho dessa seleção brasileira para esse fechamento de ciclo, José Mourinho, Pepe Guardiola, mas o que a gente não imaginava é que a CBF iria fazer uma aposta para esse fechamento de ciclo da seleção brasileira. E o nome escolhido para esse final de trabalho vai ser o técnico Matheus Cordeiro, o que gerou muita surpresa nos torcedores. Primeiro porque o técnico tá afastado dos gramados há 3 temporadas, para quem não sabe, ele teve um problema pessoal e decidiu tirar esse tempo afastado para que ele pudesse cuidar da vida pessoal dele, e também algo que eu vou falar para vocês que é uma informação, não foi divulgado na época, mas já tinha tido contato com o Matheus para que ele fosse técnico da seleção, porém, por questões políticas, ele decidiu não assumir o comando. Mas vamos falar de resultados. Ele teve resultados maravilhosos enquanto estava atuando ainda, né? O seu maior título, com certeza, foi a Champions League com o Newcastle, mas ele também reergueu o Manchester United. E aqui no Brasil, o seu último trabalho, que foi espetacular, foi com o Vila Nova de Goiás, o grande tigrão da galera, e fez o Vila Nova virar um time campeão. Então, assim, apesar da desconfiança do torcedor por esse tempo que o técnico passou parado, e também porque a presidência da CBF não tem credibilidade com o torcedor, eu acho uma aposta válida. Eu acho que ele pode ser um bom nome pra gerir a gente até a Copa de 2026, pra guiar esse grupo, muito porque ele é inteligente, as soluções que ele encontra e sempre encontrou dentro do jogo foram maravilhosas, são espetaculares. Ele é um cara que tem repertório tático e, além de tudo, ele tem uma habilidade incrível, que é ele sabe ganhar o grupo pra ele, ele sabe ganhar o vestiário. Então, num vestiário onde você tem várias estrelas como Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, Bruno Guimarães, você precisa ter um cara que seja um bom gestor de grupo, e ele se mostrou ser esse bom gestor. Então, acho que ele pode ser o nome ideal pra nossa Copa de 2026. Bom, e agora nós estamos finalizando essa parte do programa, porque a gente vai ter a seguir a entrevista coletiva do Matheus Cordeiro pela CBF. Hoje é o dia da apresentação dele e, claro, você vai acompanhar tudo aqui com a gente. Então, fico por aqui e fique agora com a entrevista coletiva de Matheus Cordeiro como técnico da Seleção Brasileira de Futebol para a Copa de 2026. Tudo bem, Matheus Cordeiro? Aqui é o Eric do Papo Esportivo, canal no YouTube. Bom, eu tenho algumas perguntas para te fazer e a primeira delas que eu queria começar já essa entrevista é te perguntando para você: qual é o principal ou qual foi o principal erro da Seleção Brasileira nos últimos meses no comando do Dorival? Na sua opinião, eu queria entender o que você vê que acha que foi uma falha e o que poderia melhorar, e se você já tem algum plano estratégico e alguma coisa em mente para mudar de imediato na seleção. Então, vamos lá. Eu acho que o principal erro do Dorival foi não ter seguido um plano de jogo que ele acreditava, foi não colocar as suas ideias, não colocar aquilo que ele acredita de futebol na seleção brasileira. Ele fez coisas que ele nunca fez durante a carreira. Eu acho que o meu principal objetivo é implementar aquilo que eu acredito de futebol. Claro, analisando o que eu tenho de peça, né? Eu tenho de jogadores aqui, de material humano, mas acima de tudo, implementar aquilo que eu acredito de futebol e convencer os jogadores disso. Uma outra pergunta é que a gente sabe que toda seleção que tem grandes estrelas é um desafio você gerir esse grupo. Então eu queria saber se você já tem alguma estratégia em mente para manter esse grupo unido. O que você pensa, o que você acha que dá para fazer e qual é a solução que você tem para que você possa conquistar o vestiário e conquistar os jogadores dentro da seleção. Então, para manter o grupo unido, eu acho importante a gente fazer entender que não existe titular e reserva numa seleção brasileira. A gente vai montar um elenco de grandes jogadores e é aquilo, quem tiver melhor vai jogar. Então é importante a gente acender essa chama dentro dos jogadores, né? Que eles queiram estar querendo jogar, né? Querendo ser titulares. Porque quando tiver essa competição, os jogadores entrarem, quem tiver no banco entrar com vontade de ganhar, e quem tiver com a titularidade ali, né, ficar esperto e tentar sempre lutar para não perder, eu acho que isso aí vai gerar um ambiente bom e saudável, né? Porque é uma competição, mas a gente tem que entender que é uma competição pro melhor, né? Pra gente poder ter o nosso melhor desempenho na seleção brasileira, né? Outra pergunta importante de se fazer é que se fala muito sobre a ausência de um 9, né? A carência de um número 9 para a seleção brasileira, e também sobre essa resistência do Dorival com o Endrick, né? Então eu queria entender um pouquinho da tua cabeça, se você acha que jogar hoje com um 9 é fundamental, e se sim, se você acha que o Endrick tem esse potencial de ser esse camisa 9 da seleção brasileira, esse cara que pode ser decisivo pra gente. Então, não posso falar pelo Dorival, né? Se ele tinha ou não resistência é algo dele, não conversei com ele, não sei qual era a situação.
Eu vejo mais como cuidado, né? Ele preservou muito o Endrick, que é uma estrela em ascensão, mas vou falar por mim. O cara que entra no Real Madrid e todo jogo que entra consegue fazer o gol, participar dando alguma assistência, não tem como eu deixar de fora da seleção. Hoje a gente tem o Pedro, que está lesionado, que eu acho que é um jogador mais pronto. Assim que ele tiver melhor, né, da lesão dele, do joelho, vai retornar para a seleção. Tenho certeza que vai voltar performando, vai voltar para a seleção. Vai ser inevitável. Mas enquanto o Pedro não tiver, eu tenho sim planos pro Endrick, que eu acho que se não for nessa Copa agora, né, posso estar errado, ele pode me surpreender fazendo uma temporada incrível, aí vai ser um problema ótimo para mim, que eu vou buscar resolver. Mas se não for para essa Copa agora, na próxima o Endrick já vai estar pronto, mas eu não posso deixar de ter um jogador como ele no elenco. Então, outra coisa importante de se perguntar é sobre o nosso sistema defensivo, mais especificamente sobre as laterais. Você tem algum plano para as nossas laterais? Porque a gente vem de uma carência muito grande nos últimos anos aí, principalmente na lateral esquerda. A lateral direita agora a gente encontrou o Wesley, né, do Flamengo, que vem fazendo boas atuações, mas na lateral esquerda eu sinto que a gente ainda não encontrou o cara para ocupar essa posição. Você tem alguma coisa em mente? Você já tem observado algum jogador? Você tem um plano estratégico para que se desenvolva também um jogador dessa posição? Tá, vamos lá. Sobre as laterais. Nós temos grandes jogadores nas laterais sim. Caio Henrique, Wanderson, o próprio Wesley, Guilherme Arana. Nós temos muitas opções. Eu acho que cabe a mim agora arrumar um estilo de jogo que eu possa extrair o melhor desses jogadores. É simples. Bons jogadores nós temos na seleção. É agora o meu trabalho fazer com que eles funcionem na seleção. Porque eles performam no clube, tem que performar na seleção. Esse é o meu trabalho e é o que eu vou buscar fazer com essa seleção agora. Matheus, uma preocupação em comum com os torcedores do Brasil, em geral, é o caso Neymar. Eu queria entender o que você tem já preparado e pensado pro Neymar, se ele faz parte dos seus planos, se ele vai ser uma peça fundamental e chave para o plano de jogo do Brasil, ou se não. Eu queria entender qual que é a tua linha de pensamento em relação ao Neymar. Vamos lá, Neymar. Neymar é simples. Neymar em condições físicas, atuando no Santos, vai ser convocado e certeza que vai ser titular na seleção. O Neymar é um cara diferenciado, um cara que resolve jogos sozinho, mas eu não posso fazer com que uma seleção dependa de um jogador. Vou criar um sistema para que a seleção brasileira jogue. Se o Neymar vier para somar, é ótimo. Tem um jogador do calibre do Neymar, que na minha opinião é o segundo melhor jogador da nossa história, só perde para o Pelé. É algo assim que a gente não pode, né, deixar de considerar. Mas eu tenho que fazer uma seleção que funcione sem o Neymar. E é isso que eu vou trabalhar. Tendo o Neymar, ótimo. Mas se não tiver o Neymar, meu trabalho é fazer uma seleção que funcione sem ele. E por último, eu queria perguntar o seguinte: o que nós, torcedores brasileiros, podemos esperar de uma seleção comandada por Matheus Cordeiro? Tanto de estilo de jogo quanto de clima da seleção, o que nós podemos esperar de uma seleção comandada por você? Muito obrigado pelo espaço. Então, clima de seleção, primeiro eu quero trazer um clima, vou buscar passar para os jogadores, né, que os jogadores tenham vontade de estar aqui na seleção. Resgatar aquele brilho, né, que os jogadores tinham antigamente de vestir essa camisa. Eu acho que falta um pouco isso. Vi algumas entrevistas, né, de jogadores que falaram que podiam estar de férias, por exemplo, e estavam jogando determinado jogo pela seleção. É isso que eu quero. Quero jogadores que queiram estar na seleção, entendam a importância de estar na seleção, a importância de jogar pela seleção, que é 5 vezes campeã do mundo. É a maior seleção. Quero esse clima, quero o clima de garra, eu quero o clima de raça pela seleção. A gente fala dos argentinos, é esse clima que eu quero ter. É que mesmo a vontade que os jogadores argentinos têm de jogar pela seleção, quero que os brasileiros tenham de jogar pela seleção. Porque nós somos a maior seleção. Uma honra para todo mundo que tá aqui. Estilo de jogo é aquilo, eu quero resgatar aquele estilo de jogo, jogar pra frente, pressionar o adversário. É isso que eu quero, porque a nossa seleção não pode se acovardar perante ninguém. A gente tem que jogar pra frente, mesmo que isso gere que a gente tenha gols. Mas eu acho que quando a gente tá jogando pra frente, a gente vai poder resgatar aquela identidade nacional, aquela identidade com o povo brasileiro. Vai resgatar aquela identificação com o povo brasileiro. E é isso que eu quero. O povo brasileiro queira assistir a seleção brasileira, né? Fala galera, tudo bem? Eu sou o Matheus e você tá no Mate FM, seu canal de Futebol Manager. Dorival Júnior demitido e a CBF me deu a honra de ser
o técnico da seleção brasileira até a próxima Copa do Mundo. A gente pode ver que a gente tem um pouquinho mais de um ano aqui, a gente está no dia 5 de abril, uma semana e pouquinho mais ou menos depois do que o Dorival foi demitido. Eu queria o save bem nessa data para ser bem realista, né, com o que está acontecendo. E já fiz a nossa contratação da equipe técnica, né? Passei isso aqui para não ficar muito chato. E agora vou estar falando para vocês um pouquinho de como eu vou estar gerindo a seleção, né? Os critérios para poder estar convocando o jogador, e tudo mais. Vou passar nossa abordagem tática, enfim. Primeira coisa, parte de critério para convocação. Eu vou estar olhando a parte de desempenho dos jogadores, ou seja, eu vou pegar, né, na lista ali de observações que meus olheiros vão trazer. Vou estar filtrando ali, por exemplo, ligas ali, eu já selecionei algumas, então já está bem filtrada a questão de ligas para poder estar selecionando os jogadores, né? Eu coloquei só as grandes ligas, uma ou outra menor ali, como por exemplo a Arábia Saudita, Holanda, Portugal, né, que às vezes pode ter um outro jogador interessante para a gente estar observando. Então, por exemplo, atacante, vou ver número de gols, número de jogos, né? Porque às vezes o cara pode ter, sei lá, 10 gols na temporada e algum outro 5, mas um cara começou a contar a temporada do início do ano, então, ou seja, teve menos jogos, e o outro já está vindo de uma temporada europeia que começou no ano anterior, então com maior número de jogos, né, e tudo mais. Então é importante estar dando uma olhada nisso. Então vou focar muito no desempenho. Vou estar utilizando o Moneyball. Para quem não sabe, Moneyball é uma planilha que você pega os dados dos jogadores dentro do Football Manager e coloca numa planilha de Excel, e lá ele te dá alguns parâmetros de comparação, dá para você fazer um refino melhor. Essa parte eu não vou mostrar porque é uma parte realmente muito mais chata, assim. Quem quiser saber sobre a parte do Moneyball, eu vou estar explicando numa outra série minha, que eu vou estar reconstruindo o Coritiba, a pior SAF do Brasil, né, eleita a pior SAF do Brasil pelos próprios torcedores. Então quem quiser saber mais do Moneyball, dá uma olhada lá nessa série que vai estar bem legal. Tá, aqui na seleção brasileira a gente vai começar com a nossa abordagem tática, né? Importante, eu vou escolher jogadores para a seleção, claro, dentro do desempenho e dentro daquilo que eu acredito do padrão tático que eu vou estar colocando, entendeu? Então vai ser importante isso, esses dois quesitos. Primeiro, o desempenho, e segundo, que se encaixa no padrão tático, nas características que eu quero para futebol. Claro, uma outra variação ali que de repente vai ser importante dentro de um jogo, né? Por exemplo, um lateral, eu gosto muito de trabalhar com ala, mas eu vou sempre tentar ter pelo menos um lateral construtor, porque se tiver tendo algum problema, o time não tiver com uma construção, poder trabalhar com lateral invertido. Mas vamos pro campinho para poder estar explicando melhor para vocês. Primeira tática, e minha tática padrão, que é que eu mais gosto de utilizar no Football Manager, vai ser a 4-2-3-1. Como que vai funcionar? Eu vou estar utilizando um goleiro líbero de apoio. Não gosto de usar um goleiro líbero de ataque, porque ele sai demais, acaba gerando uns bugzinhos, porque querendo ou não, o Football Manager é um simulador de futebol, mas ainda é um jogo. Então às vezes o goleiro sai demais e deixa o gol livre, já vi isso muito acontecer, então eu não gosto de usar o goleiro líbero de ataque. Eu gosto de usar ou de apoio ou de defender, né? Depende muito de como o time adversário está atacando. Se eu ver que o time adversário está agredindo muito a minha linha, eu gosto de usar o goleiro líbero de apoio, porque ele sai mais, consegue ter uns cortes ainda. Mas se eu ver que não tem necessidade, o time está jogando mais paciente, trabalhando na bola, aí eu jogo com o goleiro líbero de defesa mesmo, não tem problema. Meus laterais, vamos lá, eu gosto de jogar com pelo menos um ala de ataque, né? Seja o da direita ou da esquerda, que eu botei o da direita só por padrão mesmo, mas vai depender muito do jogador que eu tiver e de como tá se desenhando o jogo. Você vê que tem um espaço na lateral esquerda, na ala esquerda do time adversário, eu boto o meu ala esquerda para ser o de ataque, para aproveitar essas costas. Se for do outro lado, eu uso o meu ala esquerda como ataque, inverto, boto o meu ala direito de apoio. Tá? Eu não gosto de usar os dois de ataque, a não ser que seja um adversário muito fraco, porque eu acho que a defesa fica muito exposta. Meio de campo, eu gosto de trabalhar com dois volantes. Na maioria das vezes eu gosto de usar um pivô defensivo, porque ele vai utilizar, vai fazer esse movimento aqui para auxiliar na saída. Tá? Nesse caso, quando ele joga pela direita, ele geralmente vem cobrir esse lado, porque tem essa subida do lateral. Então ele fica nessa posição, deixa eu só trocar aqui, nessa posição aqui assim mais ou menos, né? Só que claro, mais centralizado, ajudando a fazer a saída de jogo. Tá bom? Isso auxiliando meus dois zagueiros de defesa com bola, que eu acho importante, que eu sou um cara que gosta de usar o jogo distribuindo da defesa, beleza? Construtor de jogo recuado vai ser o meu segundo volante aqui, mas essa posição vai variar.
Geralmente eu uso construtor de jogo recuado quando eu jogo com times que tem uma defesa muito bem postada, time muito recuado, né? Porque é mais um cara ajudando vindo aqui embaixo para fazer essa construção, né? Então geralmente ele sai do meio de campo, vem buscar aqui e às vezes traz a bola para o meio para tentar alguma ligação com o nosso setor de meio campo. Então quando a gente tem muita gente nessa zona do meio aqui, eu acho importante ter esse construtor de jogo recuado, que é mais um cara para ajudar nessa saída de bola, e também ele é importante no momento de pressão. Quando o time está muito pressionado, ele vem e é mais um para poder fazer essa saída, né? De 3 mais 1 aqui com o nosso construtor de jogo recuado. Beleza? Do meio para frente, a gente vai ter aqui na direita, né, um avançado interior. Aqui eu tô decidindo quem eu vou colocar ainda como jogador, mas eu gosto desse avançado interior, que é um cara que ele aproxima um pouquinho mais da área, tá bom? Médio ofensivo de apoio, é um cara que vai ficar na frente da área, mas às vezes, dependendo, se eu sentir que o meu atacante está muito sozinho, eu coloco ele como médio ofensivo de ataque, que ele pisa na área, tá bom? Pra gente poder ter uma chegada boa. No Brasil a gente tem boas opções, a gente pode ter o Rafinha fazendo essa função, o Andrés Pereira fazendo essa função, Rodrigo fazendo essa função. Então são bons nomes que também, além de criar, são caras que têm boa chegada dentro da área. Na ponta esquerda eu vou botar um extremo, mas aqui eu posso trabalhar também com avançado interior, vai depender muito de como vai se desenhar, mas eu gosto muito do Vinícius Júnior vindo fazer essa linha de fundo aqui, entrando na área para cruzar para trás, que a gente aproveita muito a velocidade dele nas costas do lateral aqui, porque geralmente ele no 1 para 1, aqui no FM ele é muito forte, entendeu? Ele consegue chegar bem e pegar essa linha de fundo aqui. Algumas variações que eu posso ter, às vezes eu posso abrir o Rafinha, por exemplo, aqui, e colocar ele como construtor de jogo avançado, ou aqui pela direita também, que é uma que o Rafinha também faz, e jogar o Vinícius como um ponta de lança. A princípio eu vou ter um ponta de lança atacante mesmo, né? Tô pensando no Pedro ou no Gabriel Jesus, de repente para eu trabalhar com um avançado trabalhador de ataque. O Gabriel Jesus é uma boa opção, mas a princípio vou tentar o Pedro aqui, né? Então pode ser uma variação, trazendo o Vinícius Júnior pro ataque, jogando com 3 meias, se eu sentir que o time está precisando de criação, soltando mais os alas para a gente ter essa profundidade de ponto aqui. Enfim, e esqueci de falar aqui, mencionado o nosso volante, né? Às vezes eu posso trabalhar também com o segundo volante de ataque, vai depender muito de como o jogo vai estar se desenhando, mas a princípio vai ser um construtor de jogo recuado de apoio. Vamos lá, mentalidade positiva vai ser minha abordagem, né? Seleção brasileira não tem jeito, sempre positiva, sempre para frente, sempre atacando. Com a posse de bola razoavelmente largo, pra gente ter uma amplitude de jogo, mas nem tanto, né? Que eu não gosto de abrir tanto, que eu acho que às vezes os jogadores ficam sem conexão ali um com o outro, né? Ficam muito distantes, então para fazer uma troca de passes foi mais complicado. Gosto dessa opção, passar para o espaço, justamente para atacar os espaços que são gerados, né? Às vezes por uma subida de lateral do tipo, jogando a partir da defesa. É algo que eu gosto de fazer, a gente construindo desde baixo. Passes mais curtos, ritmo ligeiramente mais elevado, e às vezes, se o time estiver muito retrancado, eu vou trazer para o normal. Não gosto de perder tempo, só se o time tiver num jogo mais complicado assim eu utilizo por vezes, mas não é o que eu curto muito fazer. No último terço, cruzamentos variados, a gente vai ter o Pedro, por exemplo, que é um cara que ganha também bastante bola aérea, né? Então vou colocar variado, que vai cruzar às vezes por baixo, às vezes cruzar por cima, vai depender muito. Se eu ver que tem uma zaga muito alta que nossos atacantes não estão conseguindo ganhar, vou botar um cruzamento rasteiro, né? Se tiver precisando de resultado, isso aqui pode variar, rematar sempre que possível, antecipar um cruzamento, enfim. Jogar pela bola para lado não utilizo. Isso aqui por enquanto eu só vou deixar o ser mais expressivo, né? O driblar menos e enfrentar a defesa não vou mexer por enquanto, né? Mas o ser mais expressivo eu vou deixar para poder ajudar os jogadores a poder mais ter maior movimentação, né? Ter mais criatividade durante o jogo. Em transição, vamos lá. Perdeu a bola, contra pressão. Eu gosto desse perde pressiona logo pra gente poder já recuperar a bola às vezes no ataque ali e já manter o máximo possível o time abafado lá atrás. Quando se ganha a bola, não vou colocar o contratar nem manter formação. Vou deixar aqui para os jogadores decidirem. Porque geralmente quando a gente for jogar com o Brasil, as equipes vão vir muito recuadas. Então, o que acontece? Eu prefiro ter essa parte de deixar aberto aqui, para que esses jogadores veem que dá para decidirem ir num contra-ataque, eles vão no contra-ataque. Se for necessário manter a formação, eles vão manter a formação. Então acho que isso aí vai ser mais da inteligência dos nossos jogadores mesmo. A gente tem um time bem capacitado, então acho que vai ser bem possível. Guarda-redes com bola, não vou mexer. Isso aqui vou
deixar para quando for situacional nos jogos, quando for repor a bola, né? Aí botar para distribuir para os defesas, pra gente poder ver o costume da zaga, e quando for bater tiro de meta, pontapé curto, tá bom? Pra gente ter essa construção de baixo ou estender. Isso aqui vai variar muito. Eu costumo usar pontapé curto, né? Mas estender também é uma boa opção, que o goleiro joga com a mão, né, e tal. Ele não vai botar a bola no pé pra jogar aqui nessa parte de distribuição, né? Geralmente ele bota a bola no chão e sai distribuindo. Aqui no estender ele nem bota no chão, só joga com a mão direto. Mas enfim, isso aqui não muda muita coisa dentro do jogo. Vamos lá, agora na nossa parte de formação defensiva. Eu não vou utilizar um bloco alto, apesar de colocar o perde pressiona, mas às vezes quando eu boto essa pressão alta eu acho que o time fica muito espaçado, tá bom? Então eu vou botar uma linha defensiva mais alta com um bloco médio para o time ficar mais compacto. Aqui a pressão no goleiro não vou botar no máximo, né? Vou deixar nessa pressão aqui, né, meio que um pouquinho mais intermediária, mas é algo que eu gosto muito de estar aplicando, evitar a expulsão curta do goleiro. Eu acho que a gente evita alguns contra-ataques, né? Principalmente as seleções que vão jogar contra o Brasil são seleções que jogam mais recuadas, então né, eu acho importante isso aqui pra gente tentar travando. Desarme agressivo, justamente pelo mesmo motivo. Seleções que jogam contra o Brasil jogam no contra-ataque, então desarme agressivo pra gente poder estar parando esses contra-ataques, né? Subir a linha defensiva pra gente fazer uma linha de impedimento. Fechou? Agora vamos lá, para nossa segunda variação tática. Eu vou usar um 4-2-4. É o que vai acontecer. A parte de defesa vai ser geralmente a mesma, só que aqui, em vez de o construtor recuado, eu vou colocar um segundo volante de ataque ou de apoio, tá bom? Para ele poder fazer esse movimento e chegar aqui na frente e ocupar essa área. E vai mudar que vamos ter dois atacantes. Aqui geralmente eu vou estar trabalhando com um atacante mais rápido e um cara mais de posição, como por exemplo o Pedro, né? E aqui um cara mais rápido como um Gabriel Jesus, próprio Vinícius Júnior, tá? Então essa é uma formação que eu gosto. Geralmente quando for pegar times com 3 zagueiros, eu gosto de ter esses dois caras dentro ali da área para poder tá tirando um pouco mais da atenção desses 3 zagueiros, porque quando fica um atacante só, ele fica muito encaixotado na marcação. Então com 2 atacantes é uma solução melhor. Esse volante vai vir aqui pra frente. Aí aqui nos nossos pontos tem uma variação. Vai depender do que for acontecendo. Se eu for colocar o Rodrigo aqui, ele vai ser um avançado interior de apoio, né, que eu vou ter ele fazendo esse movimento aqui para ficar na entrada da área ali, fazendo mais um barulho com esses 2 caras. Mas se for o Rafinha, eu vou botar um construtor de jogo avançado de apoio. Isso serve para as 2 pontas, né? Se o Rodrigo vier para cá, vai ser um avançado interior, eu também podendo colocar ele como construtor de jogo avançado. Enfim, o Andres também. Então essa questão dos pontas eu vou variar bastante entre avançado interior, construtor de jogo avançado, quando for o Rodrigo, Andres Pereira ou o nosso querido Rafinha, tá? Então essas coisas eu vou variar bastante, vai depender do que tiver ocorrendo no jogo. A diferença é que o construtor de jogo avançado, ele não pisa tão na área quanto o avançado interior, ele vai ficar mais nessa região, de repente dando um apoio para o nosso segundo volante. Na maioria das vezes vai ser um segundo volante de ataque para ele subir bem mais, ter uma pisada dentro da área também, entendeu? E aqui quando eu for jogar nessa formação, eu costumo soltar um pouco mais os laterais. Eu sei que fica mais exposto, mas geralmente é quando eu preciso do resultado ou quando eu vou jogar contra um time mais fraco, né? Então eu costumo soltar mais os laterais pra gente ter realmente um número maior de jogadores, né? Que aí o Brasil no ataque fica mais ou menos nessa formação. O avançado inteiro vem pra cá, o lateral assume essa posição aqui, então a gente acaba atacando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores, né? Vocês podem ver, fica bem exposto. Eu vou ficar com o nosso pivô defensivo e os 2 defesas com bola, mas são bem situacionais essas situações, só quando tiver jogadores contra times que realmente tiverem uma inferioridade técnica pra gente, ou a gente vai apresentar um resultado que não tem que fazer, né, ir pra frente e fé em Deus. Beleza, galera? Então, importante agora, a gente vai pra nossa primeira convocação da seleção brasileira, tá? Já vou estar pensando aqui nos próximos amistosos. Eu vou avaliar alguns jogos aqui para o vídeo não ficar muito grande. Eu vou estar dando um corte aí para vocês já irem direto para nossa convocação, porque eu vou avaliar alguns jogos, vou ver algum desempenho de alguns jogadores, já vou trazer
os princípios 23 nomes para nossa próxima data FIFA. Fechou, até daqui a pouquinho. Convocação da seleção brasileira: goleiros, o Everton Palmeiras, Alisson Liverpool, Ederson Manchester City, laterais Emerson Royal do Milan, Ian Couto do Borussia, Caio Henrique do Mônaco, Carlos Augusto da Inter de Milão. Zagueiros: temos Gabriel do Arsenal, Bremer da Juventus, Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG. No nosso meio campo nós temos Casemiro, Manchester United, Bruno Guimarães do Newcastle, Ederson da Atalanta, Gerson do Flamengo e Neymar do Santos. Na frente você pode ver que duplicou, meu Deus, essas IAs estão demais. Atacantes temos Rafinha Barcelona, Vinícius Júnior do Real Madrid, Rodrigo Raio do Real Madrid, Antony do Betis, Gabriel do Gol do Cruzeiro, Estevão Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal. Essa é a primeira convocação da nossa seleção. Vamos, Brasil! Tudo pronto para nossa estreia no banco da seleção. Tivemos um pequeno probleminha só, né? O nosso Everton se machucou, para isso eu trouxe o Neto. Trouxe só para compor o elenco mesmo, né? De repente eu dou até uma testada nele para ver de qual é, né? Vou botar no próximo jogo ali. De repente vamos ver, vai que ele me surpreende, né? Vamos lá, começar o nosso jogo aqui. Fiquei pequenininho aí para vocês verem melhor a nossa tela de jogo. Ó, o Casemiro vindo fazer aquela cobertura que eu falei, ó, por causa da subida do Ian Couto. Ó, nossa trinca aqui de saída de bola, com o Henrique para Martinelli, funcionando bem como extremo aberto. Entra o Antony, ó, Antony pequenininho, quase conseguindo tirar, ganhar essa bola aí, né? Vamos que vamos. Vem Luiz Dias Machado, Luiz Dias perigoso. Ele talvez a gente tenha que botar o lateral para grudar um pouquinho nele. Opa, Alisson salvando a gente já. Talvez tenha que botar o lateral um pouquinho ali. Talvez pensar em trazer o Ian Couto como ala, né? Não deixar ele ala de apoio, né? Não deixar ele ala de ataque. Porque eu acho que o time da Colômbia vai forçar muito essa lateral esquerda ali. É, o time parece estar meio que batendo um pouco de cabeça, né? Tá parecendo. Boa, Martinelli virou tudo. Antony, Rodrigo, boa chegada, boa chegada. O time procurando espaço. O time da Colômbia é muito bem postado, né? A gente vai ter que dar essas inversões de jogo para poder tentar quebrar linhas e contar com individualismo. Rodrigo, capricha, Rodrigo. Aí não, meu anjo. Os pontas estão muito bem. Acho que não vou mexer, mas o Rodrigo, não gostei do jogo dele, dos lances que eu vi. Um pouco precipitado, não sei se está nervoso, mas... E vamos lá, né? Fazer algumas alterações aqui. Não querer mexer nas laterais, mas como estão amarelados, eu não quero correr risco de ficar só com o lateral pro próximo jogo. Eu vou fazer essas alterações e é só para teste mesmo. Vai entrar Emerson Royal, Carlos Augusto. Vou fazer aquele esquema que eu falei, Carlos Augusto de ala atacar. Aqui eu acho que vou botar um ala defendendo Emerson Royal. Eu vou botar uma marcação específica nele no Luiz Dias, né? Aqui tá aguentar a posição, tá um pouquinho conflitante com o PPM do jogador, né? O PPM é característica do jogador, mas por causa dessa forçada que eles estão dando aqui na nossa lateral direita, né? Na ala esquerda deles, vou botar ele aqui. E vou tirar o Rodrigo, cara. Tô pensando se eu coloco, acho que vou botar o Estevão pra ver ele trabalhando ali num espaço curto. Vou colocar um rematar mais pra ele e um fintar mais. Eu quero ver ele bastante expressivo assim. Tá praticamente o médio ofensivo de ataque, né? Só que eu mexi ali manual nas informações. Gabriel Barbosa não recebeu muita bola. Vamos ver se com essa aproximação do Estevão, de repente, ele sai um pouquinho melhor. Se não, pro segundo tempo eu venho com o Vini ali para poder trabalhar. De repente mudar a função dele, botar um avançado recuado, que ele vem um pouquinho, busca um pouco mais a bola, né? Vamos ver como é que ele se sai aqui. Vamos pro segundo tempo. Cara, eu tô achando que eu vou dar uma testada na outra formação. O Estevão faz ali um atacante, mas eu tava pensando em botar o Martinelli e o Vinícius. O Antony tá bem, manter o Antony, jogar o Estevão aqui de extremo de ataque para ele fazer essa linha de fundo. E o nosso Carlos Augusto, vou colocar ele aqui de repente um
Defesa ala invertido de ataque para ele subir aqui e dar essa opção de passe para o Gerson depois que ele subir, né? Eu quero popular a área deles aqui, né? Bastante com o Vinícius e com o Martinelli, Estevão pela ponta aqui, o Antony vindo fazer o de sempre aqui. Isso, extremo invertido aqui. Deixa eu só tirar o rematar mais dele. Deixa eu ver se ainda. Ah, não, já saiu já, beleza, como eu mudei de posição. Tá bom, então vamos ver. Gerson um pouquinho cansado. Vou botar o Ederson pra testar ele aqui. Vamos ver como é que ele se sai. Casemiro mal, não sei se não tá conseguindo encaixar passe na saída de bola. Ó, boa bola pro Vinícius nas costas. Espina aqui, defesa. Mas já foi uma boa tentativa agora com esse ataque em profundidade aí do Vinícius, né? Martinelli. Manda Antony. Boa, Emerson, Martinelli na área, Antony. Bate, Antony. Era aquela arcada do Antony. Emerson de primeira, não. Acabou. Gostei da exibição, não gostei de algumas peças. Gabriel pra mim foi mal. Casemiro pra mim foi mal. Laterais gostei, dentro não comprometeram, né? Fizeram o que tem que fazer dentro do possível. Nossos pontas foram muito bem. Gostei mais do time com 2 atacantes do que só com um atacante, né? Depois eu achei que o time vai performar melhor, que a gente não teve um meia atacante ali muito efetivo. É verdade que o Estevão, quando entrou, fez uma jogada ou outra ali, mas não deu tempo, né? Vamos ver, vamos tentar Estevão titular no próximo jogo. Prontos para o próximo jogo. Vou dar uma chance da galera que começou na reserva começar como titular hoje. Vamos que vamos. Só começar o jogo aí, eu vou mexer vou fazer alterações no adversário ali, no próximo jogo do adversário, né? Pra ver certinho quem que tá jogando no time deles. Vambora, vamos ver, segundo jogo pela seleção brasileira contra o Uruguai, adversário difícil. Mesmo esqueminha aqui, vamos de resumo. Pro jogo não demorar 8 horas e meia. Vamos que vamos. Até agora, mesmo esquema, a gente começando, tomando pressão dos caras. Não sei se é por causa do... que bola enfiada. Ainda bem que é o Darwin Nunes, graças a Deus que ele é ruim. Vamos que vamos, rapaziada. Ó o Vinha aí. Belo cruzamento. Alisson, soberano. Rafinha, boa. Vindo por dentro. Gabi Barbosa, vai. Tira a zaga, boa, boa jogada. É isso, troca de passe com calma, o time dele está bem postado. Rafinha na batida. Boa. Encorajar o time. E é isso, família. Vamos. Ô, Neymar não. E não. Tá Neymar de novo, boa. Neymar, boa, vindo pra ponta. Segura, boa. Casemiro. Bate, Casemiro. Boa bola na trave. Boa, boa. Boa. Boa, Bruno Guimarães dá no Neymar. Demorou pra soltar, mas ainda deu certo. O Neymar cruza pra trás. Boa bola. Contra-ataque. Perigoso, impedido. Boa. Não é danada, mas melhor ter a certeza do impedimento. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar... perturbar mais eles um pouquinho. O time deles também vamos jogar um contra-atacar. Um ligeiramente mais curto ali pra gente chegar na área mais rápido, né? Vamos lá. Vai perder um pouco da posse, é normal. Devido ao estilo de passe, né? Que é um pouco mais direto, então... tende a errar mais, mas tá vendo? A gente tem uma chegada mais rápida na área, ó. Primeira jogada já. Depois alterações, vamos ver se surtir efeito ou foi só coincidência. Não quero mexer, vai jogar o time até o final. Laterais estão bem mais ou menos, Bremer. Talvez acho que vou tirar o Carlos. Tá muito mal, né? Vou botar o Caio Henrique. Vou jogar a subida aqui do Caio Henrique no atacar. E o Emerson vai virar o de apoio agora. Vamos testar essa inversão dos últimos 15 minutos aí. Vamos ver como é que se sai o time. Bruno Vino, Martinelli, ganha no fundo. Cruzamento, Antony. Nossa senhora. Goleiro na bola. Vamos que vamos. O time tá jogando bem, tá criando. A questão de tempo, acho que esse time aí vai dar bom. Casemiro. Bremer, Martinelli, Muslera. O time tá bem, o time tá bem. Vamos que vamos continuar essa pressão, manter essa pressão. Caio Henrique agora que é bom
no escanteio. Antony cruzamento, Bruno Guimarães. Essa função de MC, ela tem esse detalhe. Ele não estava tão atrás, ele ajudando a construir, mas ele pisa na área com essa função de médio centro de ataque, né? Então esse gol só aconteceu por causa dessa instrução, médio centro de ataque, ele estava ali pisando na área para fazer o gol, né? Então assim, a gente perde de um lado na construção, mas ganha em outro, que é ter mais um homem dentro da área ali, né? A boa jogada, belo cruzamento ali. Belo cruzamento do Antony. Antony jogando muito bem, viu? Antony e Martinelli estão cavando vaga na nossa seleção, hein? Os dois entrando muito bem. Muito bem. 95, fim de jogo. Analisando as estatísticas aqui, a gente foi um pouco melhor em remates à baliza. Mas assim, remates eles levaram muito perigo. Só 2 remates no gol. O resto remate pra fora, algo tipo assim. Então a gente rematou bem, focado no gol. Nosso CG realmente foi para vencer o jogo. Tivemos já uma oportunidade flagrante, né, que é a oportunidade de gol mesmo. Posse de bola foi bem dividida, ainda mais depois que eu alterei o tipo de passe, né, eu sabia que ia acontecer. Escanteios, né, faltas, normal a gente ter falta, ter mais cartões também, porque eu botei a instrução ali de desarme agressivo pra gente poder parar de contra-ataques. Passe, acho que a gente pode acertar um pouquinho mais, de repente vou mexendo na largura do time, os jogadores jogar um pouquinho mais juntos, né, pra gente poder acertar um pouco mais de passe. E também alterei o estilo do passe no meio, pode ser que tenha tido influência, né. Agora a gente tem que fazer algumas, né, anotações para a próxima data FIFA. Torcer para Pedro ter voltado, porque nossos atacantes ali não estão tão bem. Tentar ver um jeito do Vinícius render melhor ali. Talvez eu vou abandonar a formação 4-2-3-1, vou jogar um 4-2-4 ou de repente com 3 zagueiros, né? Soltando mais os alas e deixando só os 3 zagueiros ali e um volante mais recuado. Mas vamos ver, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo, que a gente vai trazer os jogos contra Venezuela e Chile. Vão ser jogos relativamente mais tranquilos, né? Venezuela em 7º, Chile em 5º, então são jogos que a gente vai poder fazer também mais alguns testes, né? Destaques dessa data FIFA, gostei muito do Martinelli, gostei muito do Antony. São 2 para mim que se destacaram, né? Então com certeza vão estar na próxima lista e vamos ver. David Neres, Pedro, tiveram alguns jogadores que eu queria trazer, não consegui trazer. O próprio Gabriel Jesus também é um cara que está jogando até relativamente bem, né? Mas aí o cima com 2 atacantes pode ser que ele se encaixe melhor. E vamos ver a próxima convocação da seleção.